Oi pessoal, meu nome é Jonatas, eu sou estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Unip. Nesse vídeo eu vim apresentar o sistema que eu desenvolvi como parte do PIM, o Projeto Integrado Multidisciplinar, e o projeto é uma aplicação web voltada para o gerenciamento de uma fazenda urbana chamada Blue Farm. O objetivo principal desse sistema é facilitar tanto o gerenciamento das atividades da fazenda, quanto a experiência dos clientes que compram produtos diretamente no site. O sistema é dividido em dois tipos de usuários, são os clientes que podem comprar os produtos diretamente e os funcionários que são responsáveis pelo gerenciamento da fazenda e têm diferentes permissões de acesso. O sistema foi desenvolvido basicamente com Python, utilizando Flask, que é um microframework web para o Python, é conhecido por ser leve e minimalista. Ele foi criado para facilitar o desenvolvimento de aplicações web de forma rápida e simples. No front-end foi utilizado HTML para marcação, CSS para estilização e JavaScript para interação do usuário com a página. Já no banco de dados, para armazenar todas as informações da aplicação, foi utilizado SQL Server. Então agora eu vou startar minha aplicação e ao mesmo tempo que eu for mostrando o funcionamento dela, eu vou mostrar o back-end, a estrutura do projeto. Então eu vou aqui iniciar o servidor. E basicamente o projeto principal ele vai ser executado nesse arquivo init.py, que é onde eu instancio e inicializo o meu servidor Flask. Então agora que o servidor já está executando, ele já está no ar, eu consigo acessar ele através dessa URL, que é basicamente a minha porta local para acessar a aplicação. Então agora eu estou aqui na home do meu site, e ela basicamente vai ter 4 seções principais, que é a de registro, onde um cliente, um usuário externo vai conseguir fazer o cadastro dele. A gente vai ter aqui também a seção sobre nós, que vai ter informações gerais sobre a fazenda. Tem a aba de serviços, onde a fazenda fala um pouco mais sobre os serviços que ela presta. E na aba de produtos tem alguns dos produtos também que a fazenda vende. Então, essa seção aqui da home vai ter basicamente essas 4 abas principais. Então agora a gente vai tentar aqui realizar um cadastro de um cliente aqui no nosso site. Para isso eu vou utilizar 2 sites, eu vou utilizar esse Fake Name Generator, onde ele gera dados aleatórios para massa de teste, e também vou utilizar o ForDevs, que tem basicamente a mesma funcionalidade. Eu vou usar ele especificamente para CPF. Então agora eu já alimentei todos os campos do meu formulário e eu vou mostrar para vocês algumas das validações que são feitas aqui antes do usuário conseguir fazer o cadastro. Uma delas é que todos os campos estejam alimentados, então enquanto tiver campos em branco que eu não vou conseguir passar pela validação do formulário, eu vou alimentar aqui o campo do CPF, por exemplo, com qualquer número, e eu quero mostrar a validação da senha, e precisa que tenha pelo menos um caractere maiúsculo, pelo menos um minúsculo, pelo menos um número e pelo menos um caractere especial. Nesse caso aqui eu vou usar esse exemplo, teste 1234 @ com todas as letras minúsculas, e ele não vai passar nessa validação, porque ele precisa que pelo menos uma letra seja maiúscula. Então ele não passou na validação. Agora eu vou digitar a senha correta, passando por toda a validação da senha. Ele não vai mais reclamar disso, porém ele vai reclamar para mim do CPF. Por que ele reclamou do CPF? Aqui no cadastro eu também faço uma validação do CPF, que se o CPF realmente seria possível existir ou não. Então para isso eu utilizo o site ForDevs, eu utilizo essa funcionalidade aqui através de API. E o que ele faz? Basicamente o CPF ele não é uma quantidade aleatória de números, ele é feito um cálculo para ser gerado, então ele precisa passar por essa validação se baseado nesse cálculo faz sentido o CPF que foi digitado ou não pelo usuário. Então agora que eu já alimentei com um CPF que realmente seria válido, ele vai passar corretamente pela validação do CPF e o usuário vai conseguir se cadastrar agora com sucesso. Então agora o meu cliente foi registrado com sucesso, e essa basicamente é a funcionalidade para quando um cliente acessa o site e vai tentar fazer o cadastro dele no sistema. Então agora eu estou aqui no meu back-end, eu vou mostrar um pouco aqui como foi feito esse caso de uso aí do registro do usuário. Eu vou ter essa pasta aqui dentro de app, a pasta controllers, onde eu vou ter as controladoras de todas as rotas da minha aplicação. Nesse caso aqui foi a home que foi utilizada. Então aqui eu defino os meus endpoints, e eu tenho essa função aqui que é chamada pelo endpoint da home,
onde na linha 30 eu faço a validação do formulário. Então, se passar em todas as validações do formulário, eu vou conseguir acessar a chamada do meu use case. Então, esse seria o use case de registro de usuário. E aqui nesse caso eu faço algumas validações de dados únicos. Então, por exemplo, o username, telefone, e-mail, CPF não podem ser repetidos, eles têm que ser dados únicos no banco. Então, eu vou buscar e se já existir, eu vou estourar um erro. Aqui eu tenho, por exemplo, a validação que eu faço do CPF, se ele passa ou não naquela validação com base no cálculo do CPF. Então, eu utilizo esse serviço aqui, eu utilizo esse serviço da API do CoreDevs. E aqui, passada por todas as validações, eu criptografo a senha, então ela vai chegar no banco criptografada. Então, por exemplo, eu acabei de registrar aquele usuário, ele vai estar aqui no meu banco de dados, na tabela pessoas, por exemplo, foi o Gustavo Correia. Então aqui, se eu buscar ele aqui nessa tabela de usuários, ele vai estar aqui e a senha dele já vai estar criptografada, por ser um dado sensível, e ele também já foi registrado na minha tabela de clientes. Então, assim, passado por todas as validações, eu vou criptografar a senha e vou registrar ele nessas tabelas. Primeiro na de pessoa, na de usuário e na de cliente. Caso dê algum erro, estourar alguma exceção durante o registro de alguma dessas tabelas, por qualquer motivo, eu vou fazer essa tratativa que é, por exemplo, se eu conseguir cadastrar ele na de usuário, na de pessoa, e deu algum erro quando eu fui cadastrar na de cliente, eu vou excluir ele da tabela de usuário e da de pessoa, porque eu não quero que os dados sejam cadastrados parcialmente, eu quero que eles sejam cadastrados de forma completa. Então, se der erro em alguma, ele vai excluir o registro que ele inseriu nas outras e o usuário vai ter que cadastrar de novo para tentar corrigir esse erro. E aqui, dando tudo certo nesse use case, ele basicamente vai exibir a mensagem que exibiu para o usuário. Cliente registrado com sucesso. E aqui também, caso ele estoure algum erro, alguma exceção, eu vou validar isso e também vou exibir essa mensagem no meu front-end. Então agora a gente está aqui de volta na home do nosso site. E agora que eu já consegui fazer o cadastro, a gente vai tentar fazer o login e entrar como esse usuário que a gente acabou de cadastrar, que no caso foi o Gustavo Correia 10. E para validar se realmente o login está funcionando, eu vou testar uma senha errada, diferente da que a gente cadastrou, e eu não vou conseguir acessar o sistema, porque a senha ela vai estar incorreta. Porém, se eu vim pegar a senha correta, aí eu já consigo acessar o sistema, ele vai buscar o usuário que eu estou digitando no banco de dados, vai descriptografar a senha e validar se ela bate com a senha que está sendo passada. Então, nesse caso, agora eu passo na validação, a senha está correta, foi a que eu cadastrei, e eu consegui acessar o sistema como o usuário Gustavo Correia 10. Então, agora que eu já acessei o sistema como um cliente, eu vou ter aqui algumas funcionalidades. Uma delas é, eu consigo acessar o meu perfil de logado do sistema, e aqui eu vou fazer essa validação aqui se a sessão está ativa do login. Então, por exemplo, se eu der um logout e for tentar acessar a rota que eu acabei de acessar, que vai ser o main client, que vai ser a main do cliente, eu já não consigo porque eu estou deslogado. Porém, se eu logar de novo, como o Gustavo Correia 10, e digitar a senha, eu estou logado, então mesmo que eu saia dessa URL e acesse a home e depois tente voltar para a URL da main do cliente, eu também consigo acessar porque a sessão está ativa. Então, aqui, quando eu acesso o sistema como um cliente, eu vou ter algumas funcionalidades. Eu vou poder adicionar produtos aqui que estão disponíveis no estoque no meu carrinho. Então, por exemplo, eu consigo adicionar um produto de cada, por exemplo. Eu posso adicionar a quantidade que eu quiser de cada produto. Eu só não consigo passar a quantidade que está no estoque. Então, por exemplo, a salsa tem um aqui e no estoque tem 4 salsas disponíveis. Então, se eu adicionar aqui 3, por exemplo, eu vou conseguir. Na quarta eu também consigo, porém se eu tentar adicionar mais do que tem no estoque, ele não vai incrementar nem a quantidade nem o preço. E agora eu consigo fazer um pedido com tudo isso que está no meu carrinho, então eu venho aqui em fazer pedido, e aqui em pedidos ele vai estar com o status de aguardando pagamento, e se eu vir aqui no banco e procurar aqui pedidos, o meu pedido vai estar aqui e ele vai estar referenciando o ID do cliente. Então agora que eu já consegui fazer um pedido, eu vou tentar realizar o pagamento dele.
Para isso eu utilizo o ngrok, que basicamente permite que um outro dispositivo consiga acessar o meu servidor local. Então para isso eu vou ativar o meu ngrok aqui, eu vou abrir o cmd e vou rodar o comando ngrok http com a porta 5000, que é a minha. Então agora ela está aqui ativa, e para isso eu venho aqui para gerar o pagamento, eu venho aqui em tentar pagar o meu pedido e ele vai gerar para mim um QR Code que é gerado por uma lib do Python que eu utilizo. Então aqui eu consigo voltar e acessar ela e ela vai estar disponível. E aqui agora eu vou mostrar como um usuário consegue escanear esse QR Code, por exemplo, através do celular dele, e ele clica no botão de confirmar o pagamento e o status do pedido, que atualmente está como aguardando o pagamento, vai ser atualizado para pago. E também isso vai estar sendo atualizado lá no banco de dados. E agora que o pedido ele já está com o status como pago, a gente pode verificar isso também no banco de dados. Então, é esse pedido aqui do ID 7. E agora, se eu fizer de novo aqui executar essa query, ele já vai estar com o status pago. Então, basicamente, essas vão ser as funcionalidades que vão estar disponíveis aí para um cliente. Ele vai conseguir acessar aí as informações dos pedidos dele, como está o status. Ele consegue realizar pedidos e fazer pagamentos. E as funcionalidades do cliente são basicamente essas mesmo. Então agora eu estou aqui de volta na página de login. Agora eu vou realizar o login como um administrador, né, como um funcionário administrador. E para isso eu vou utilizar um que eu já criei previamente, foi o meu mesmo. E vou logar no sistema com as permissões de um administrador. Então quando você loga como um funcionário, a sua main é diferente. Ela vai ter aqui esse sidebar com algumas funcionalidades e eu vou mostrar aqui para vocês cada uma dessas funcionalidades de permissões que um administrador tem, tanto funcionário como um administrador, e depois eu vou mostrar as funcionalidades de um operador comum, que não tem as permissões de um administrador. Então aqui nessa aba de dashboard a gente vai ter algumas funcionalidades. Uma delas é a buscar alimentos, onde a gente utiliza um serviço de uma API de inteligência artificial. E aqui eu consigo buscar qualquer tipo de alimento, não necessariamente sendo um alimento plantável de uma fazenda urbana, qualquer tipo. Então, por exemplo, se eu escrever aqui bolo de chocolate, ele vai retornar para mim aqui informações, ele vai bater na API de IA e vai retornar para mim informações. Como é uma API de inteligência artificial, as informações são dinâmicas, então, por exemplo, se eu especificar a quantidade de gramas, ele vai especificar mais ainda para mim os valores nutricionais, e aqui ele me dá uma breve descrição. Então, a gente tem essa funcionalidade aqui onde a gente consegue buscar por alimentos. Então, se eu quiser cultivar um novo alimento na minha fazenda urbana, eu consigo pesquisar aqui os valores nutricionais dele e uma breve descrição. Então, aqui de volta, agora a gente vai acessar a funcionalidade de estoque de produtos, onde eu consigo ver todos os produtos que eu vou ter no estoque. E aqui eu consigo, por exemplo, editar a quantidade. Então, eu acabei de fazer um pedido lá, como um cliente, e aqui eu zerei o meu estoque de salsa. Então, eu consigo editar ele, consigo adicionar, por exemplo, vou adicionar mais 10, que vou atualizar, e ele vai atualizar no banco de dados a quantidade que tem de salsa. Então, eu consigo aqui ter esse controle, né? Editar a quantidade de produtos que eu tenho disponíveis. E aqui eu vou ter também a funcionalidade de adicionar um novo produto. Então, aqui eu consigo adicionar no meu banco de dados, na minha tabela de produtos, mais produtos se eu quiser. Então, nesse caso aqui, eu vou dar um exemplo. Eu quero adicionar uma beterraba e eu vou pesquisar aqui beterraba. Na minha API, ele retornou para mim informações nutricionais sobre uma beterraba, e aqui agora eu quero adicionar ela ao meu sistema. Então eu vou vir aqui e copiar a descrição dela, já que eu vou utilizar. Eu posso voltar aqui e adicionar produto, aqui em descrição, eu adiciono, vou colocar beterraba. A mesma descrição vai servir para minha tabela de insumo e o nome também, então eu posso colocar aqui o mesmo nome.
Eu posso definir aqui um preço, vou colocar, por exemplo, R$3,50, e posso definir a quantidade que vai ter de beterraba no meu estoque. Então, vamos colocar aqui 5, por exemplo. Eu posso definir o preço que eu comprei esse insumo, então eu vou colocar aqui, por exemplo, R$1,50. A quantidade disponível de insumo, eu vou colocar, por exemplo, 10. Eu posso definir também aqui a data que eu comprei o insumo, então eu vou colocar aqui 10/11/2024. E aqui eu consigo escolher uma imagem que eu quero para representar, né, a beterraba. Então eu já deixei uma imagem aqui separada. Ela está aqui. Então seleciona a imagem. Agora eu vou registrar. Antes a beterraba não estava lá, junto com os meus produtos. E agora se eu registrar e voltar aqui, ela já vai aparecer aqui com sucesso. Então eu consigo ter essa funcionalidade de adicionar produtos novos na minha tabela. E isso já vai ficar disponível para o usuário. Então, se eu logar como usuário, esse produto ele já vai estar lá, juntamente com a quantidade atualizada do estoque. Então, agora eu estou aqui de volta na minha main, e na seção dashboard eu vou ter aqui também essa funcionalidade de cultivo, onde eu consigo gerar colheitas para cada cultivo. Mas antes disso, eu vou mostrar aqui nessa seção gestão de estoque de insumos, onde basicamente eu vou ter as mesmas funcionalidades que eu tive em adicionar um produto. Então aqui a beterraba que eu adicionei lá como produto, aqui ela também está como um insumo. Então aqui eu estou em insumos e ela está com a quantidade que eu atualizei. Então eu também consigo atualizar a quantidade da mesma forma, posso colocar, sei lá, 11, ela vai atualizar no estoque também para mim. E eu consigo cultivar um insumo desses. Então eu venho aqui em cultivar insumo e aqui eu posso definir o insumo que eu quero cultivar. Então, por exemplo, eu quero cultivar o insumo da beterraba que eu acabei de adicionar. Eu seleciono aqui o insumo, a quantidade que eu quero. Então, das 11 que eu adicionei, eu quero cultivar, por exemplo, 8. Aqui eu posso definir o status desse cultivo. No caso aqui eu ainda estou cultivando, então ele está em andamento. Vamos supor que eu cultivei ele faz tempo. Então, por exemplo, data de início. Vamos supor que eu cultivei ele 10/8/2024. E aqui a data da colheita eu ainda não colhi, posso deixar nula. Então eu vou registrar aqui. Então eu gerei. Então se eu voltar aqui no dashboard e vir em cultivo, eu acabei de gerar aqui o cultivo da beterraba. Ele vai ter esse status em andamento, o insumo beterraba, e cultivei 8 insumos. Aqui também eu vou ter a data de início. E aqui eu posso gerar uma colheita desse cultivo. Então, se eu vim aqui e colocar uma data, por exemplo, eu colhi ele 10/11/2024 e a quantidade de produtos que foi gerado. Então, se eu cultivo um insumo, ele vai gerar para mim um produto. Então, eu consigo definir aqui a quantidade de produtos que foi o resultado desse cultivo. Então, por exemplo, posso colocar que eu colhi 16 beterrabas. Então, eu vou gerar a colheita, ele já vai sair aqui da minha aba de cultivo. E se eu vir aqui em controle de produção e acessar a aba de colheita, eu já vou ter aqui a colheita que eu tive. E eu consigo vir aqui na quantidade de estoque de produtos e o meu estoque já vai ter sido atualizado, incrementando a quantidade que eu colhi. Então tudo isso que eu faço, ele está sendo atualizado no meu banco de dados, ele está sendo incrementado e essa funcionalidade toda, ela está aqui bem bacana. Então, além disso, a quantidade que eu incrementei, ela foi incrementada no estoque. A quantidade de insumos também foi decrementada. Então, se eu tinha 11 e adicionei 8, ele já decrementou aqui para 3. Então, a gente já viu aqui toda a funcionalidade dessa aba de dashboard. Agora a gente vai partir para controle de produção, onde a gente também já viu colheita. Então, agora a gente vai ver irrigação, que ela basicamente vai ter informações sobre a irrigação da fazenda. Essas informações elas são fixas, então isso não vai ser alterado. Então eu tenho informações aqui sobre a irrigação, sobre o solo e prática sustentável. Além disso também, na controle de produção eu também tenho essas mesmas informações, só que de controle de temperatura. Então aqui eu vou ter o método que vai ser a climatização artificial, o clima, a prática sustentável e informações que os funcionários vão ter que seguir, de boas práticas aí, de como vai funcionar mesmo a fazenda urbana. Já aqui indo para a seção de controle de estoque, a gente já viu o funcionamento aqui do estoque de insumos. Agora a gente vai ver a movimentação de estoque, que é para eu ter um controle dos pedidos mais recentes. Então,
Aqui nessa seção a gente vai ter aqui os pedidos diários. Então aqui vai ter todos os mais recentes e eu vou conseguir, como um administrador, atualizar o status dele. Então, por exemplo, se o meu cliente acabou de fazer o pedido e foi o ID 7 desse pedido, ele está com o status como pago, eu consigo entrar aqui em alterar o status para alterar mesmo o status desse produto. Então, por exemplo, se eu, como um fornecedor para o cliente, eu já enviei para entrega, eu consigo aqui alterar o status para o cliente acompanhar como está. Então, por exemplo, nesse momento eu estou no estado de separação, eu estou nessa fase. Então, eu vou atualizar aqui o status para separação e aqui eu já venho aqui nos meus pedidos, em todos os meus pedidos, e aqui ele vai estar nesse mesmo status. Então, aqui ele é o pedido do ID 7, eu já atualizei, ele está no status de preparação, mas agora vamos supor que eu já preparei, agora realmente já está sendo enviado. Então, eu consigo atualizar o status aqui para enviado e todo esse status ele vai estar sendo acompanhado, vai estar sendo atualizado no banco de dados e quando o cliente ele acessar o sistema, quando ele acessar a conta dele, ele vai conseguir ver as informações aqui de como está o status de cada pedido que ele fez. Então, aqui eu acessando a aba de gestão de vendas, aqui eu vou ter registro de vendas, que é basicamente essa funcionalidade que eu acabei de mostrar, onde eu consigo ter o controle de todos os pedidos aqui e atualizar o status dele para o cliente. Eu também tenho aqui a seção de gestão de clientes, onde eu vou ter todos os clientes que estão registrados no meu sistema, naquela tabela de clientes e as informações principais deles. Então, nesse caso aqui, o mais recente que eu adicionei foi o Gustavo Correia Castro. Eu tenho aqui a data de nascimento, CPF, gênero, telefone, e-mail. Eu vou ter aqui também endereço e o usuário dele. Então, eu consigo aqui, como um funcionário, como um administrador do sistema, eu consigo ter acesso aos clientes que vão estar registrados nele, para, por exemplo, se ocorrer algum problema na entrega, eu consigo entrar em contato, enfim. Então, como um funcionário, eu tenho aqui essa gestão de todos os clientes que vão estar registrados mesmo aqui no meu sistema. Então, agora, por último, como um administrador, eu vou ter acesso a essa seção configurações. É uma seção que somente administradores vão ter acesso, um operador comum não vai ter acesso a essa funcionalidade. E aqui eu tenho algumas funções. Por exemplo, eu tenho a funcionalidade aqui de gerenciar funcionários. Aqui, eu como um administrador, eu vou ter acesso a outros administradores e também a outros funcionários que não são administradores, eles são operadores. Então, isso aqui é definido por esse prefixo aqui do final. Então, quando é administrador, ele vai ter esse @adm, e quando ele é um funcionário comum, que é só um operador, ele vai ter esse @op. E aqui eu consigo ter esse controle e eu consigo remover um funcionário para, por exemplo, quando ele sair da empresa, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu tenho esse último aqui, que é o Estevam Dias Costa, ele tem esse username, e se eu vir aqui em deletar, eu vou deletar ele no meu banco de dados e ele já não vai estar mais lá. Então, se ele sair da empresa, eu consigo deletar esse usuário do meu sistema. Então, além disso, também vou ter a funcionalidade de adicionar um operador. Então, aqui eu vou basicamente ter a mesma funcionalidade que eu tenho lá no início, na home, onde eu registro um cliente. Porém, essa rota só consegue ser acessada por um administrador logado. Então, aqui eu iria preencher as informações de um funcionário, né? Ele sendo um operador. Eu teria aqui como definir o cargo dele e o supervisor dele. E como que iria funcionar esse registro, né? Acessando aqui no meu código, eu vou ter o use case para estar adicionando um operador, que seria o create operador use case. E aqui ele vai ser bem parecido com o use case para registro de um cliente, porém ele vai ter uma diferença, que seria, ele vai ser registrado na tabela de pessoa, na tabela de usuário, porém ao invés da tabela de cliente, ele seria registrado na tabela de funcionário, e também ele seria registrado na tabela aqui de operador. E aqui tem algo que eu defino, que é, quando eu estou aqui registrando um novo operador, eu vou ter aqui para definir o usuário dele, assim como eu faço também com um cliente. Porém, eu consigo aqui definir e controlar o tipo de usuário através desse prefixo, que seria @op para um operador e @adm para um administrador. Então, aqui, como eu já vou estar no caso de uso de um operador, quando ele inserir o username dele, ele pode inserir qualquer username, ele não consegue colocar essa permissão no final. Essa permissão é adicionada sozinha durante a execução do use case. Então, por exemplo, ele colocaria aqui o nome dele, o usuário que ele quer definir, e aqui no use case,
eu conseguiria adicionar, ele iria adicionar automaticamente a diretiva que seria o @op, nesse caso de operador. O mesmo também aconteceria para o registro de um administrador. Então, se eu voltar aqui e vir adicionar administrador, ele teria basicamente os mesmos campos a serem preenchidos de pessoa, usuário e funcionário. Só iria mudar que ele seria registrado ao invés de na tabela de operadores, seria na tabela de administradores. Aqui eu definiria também o cargo e o departamento que esse administrador ele supervisiona, né? Então aqui também a mesma situação no registro de um administrador do sistema. Então eu posso acessar aqui o Create Administrador Use Case. Também vai ter as mesmas validações de dados únicos. Vai ser registrado na tabela pessoa, na tabela usuário, na tabela funcionário. E ao invés de na tabela operador, ele seria registrado na tabela administrador. E aqui também, ao invés de adicionar o @op, ele também seria adicionado o @adm, porque eu já estaria mesmo na controller, na rota, no use case de adicionar um administrador novo. E aqui, basicamente, ele teria a mesma funcionalidade e as mesmas tratativas aqui para o registro de um administrador e de um operador. Então agora, além desse gerenciamento aí de administradores e operadores e de qualquer tipo de funcionário, eu também vou conseguir adicionar e administrar aqui um cargo ou um departamento. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em adicionar cargo e eu consigo criar um novo cargo, porque eu consigo acessar os cargos que já estão disponíveis. Isso tudo vem do meu banco de dados. Então, por exemplo, eu poderia buscar aqui nessa tabela, uma tabela de cargos. Aqui eu teria todos os cargos que estão sendo exibidos para mim aqui no meu front-end. Então aqui agora eu quero adicionar, por exemplo, o técnico em estufas. Então eu venho aqui, defino a função, defino qual o salário dele. Posso colocar aqui, por exemplo, 4.000. Então defini também que ele vai ter acesso ao sistema. E agora eu registro ele. E se eu atualizar a página, ele já vai estar aqui e também já vai estar no meu banco de dados. Então, consigo atualizar e ele já vai estar aqui. O mesmo também vale para o departamento. Então, se eu vim aqui em adicionar departamento, eu também consigo criar um novo departamento. No caso, posso colocar sistema de irrigação. Então, eu vou adicionar essa nova área, vou registrar, atualizar a página e essa área já vai estar aqui. Também já vai estar no meu banco de dados, na tabela de departamentos. Então, é só buscar aqui e aqui eu vou ter todas essas informações aí. Então, basicamente, eu consigo ter esse controle. Como um administrador, eu consigo ter todas essas funcionalidades onde eu gerencio funcionários, também consigo gerenciar áreas, departamentos, cargos, enfim, e os níveis também de acesso. Então, agora eu vou deslogar aqui do sistema com a minha conta de administrador e vou logar com a conta de um operador para validar aqui as permissões. Então, por exemplo, aqui na de administrador, eu vou ter essa rota de adicionar um outro operador. Então, é essa rota aqui com a porta 5.000, alf, registro em operador. Então, eu vou deslogar aqui do sistema. Agora eu vou logar como algum operador. Vou procurar aqui no banco de dados, na tabela de operadores. Eu tenho um registrado já. E vou vir aqui. Ele é o ID funcionário 2. Então, eu posso buscar ele aqui. Vamos ver qual que ele é. Ok, então vai ser ele é o ID usuário, ele é o de usuário 2 também. Então se eu vim aqui na tabela de usuários 2, é esse usuário aqui, rani.ros@op, foi o que eu registrei. Então vou logar aqui como um operador. Consegui logar, então ele vai ter basicamente as mesmas funcionalidades aqui de um usuário comum, todas que a gente já viu, porém ele não vai ter essa aba de configurações que um administrador tem. Então ele não vai ter as permissões de adicionar um outro funcionário, de gerenciar funcionários, de adicionar cargos, departamentos e também a rota. Se eu tentar acessar a rota de adicionar, por exemplo, fazer o registro de um operador, de um administrador, essa rota ela vai estar bloqueada. Então, por exemplo, se eu digitar aqui alf barra registro operador, assim como eu acabei de fazer lá no meu login de administrador, essa rota ela vai estar bloqueada
porque eu não tenho acesso, eu não tenho autorização, como um operador não tem autorização para gerenciar outros funcionários. Então o sistema ele faz toda essa validação, ele faz a validação do tipo de usuário que você é para te direcionar às rotas que você tem acesso e também bloquear as que você não tem acesso. Então esse foi o sistema Blue Farm, é um projeto desenvolvido para facilitar o gerenciamento da fazenda urbana e oferecer uma experiência de compra e prática para o usuário, utilizando as tecnologias Flask, Python, o front-end, o SQL Server, enfim, eu consigo criar essa aplicação web eficiente e funcional que atende aos requisitos do projeto. Esse projeto me proporcionou um aprendizado desde o planejamento e o desenvolvimento até os desafios técnicos que eu enfrentei, e foi uma experiência muito boa, onde eu pude criar, aplicar conceitos e aprender coisas novas na prática. Esse projeto vai estar disponível aí no meu GitHub, eu tenho um repositório dele aí, e o link vai estar aí disponível para acessar, e eu vou continuar atualizando e implementando melhorias nele. E esse é o sistema. Obrigado, e é isso.